small step for man, one giant leap for mankind. Se nós pegarmos o conceito, né, de diversidade biológica ou de biodiversidade, que é apresentado pela Convenção de Diversidade Biológica, a gente vai ter o seguinte lá: variabilidade de organismos vivos, né, de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos, né, de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas. Então, aqui a gente tem um conceito de biodiversidade bem técnico, né? Que reflete, né, as imagens que a gente vai estar mostrando aqui agora, né? Então, animais, aves, a vegetação, macro e micro-organismos, né, insetos, então tudo isso faz parte dessa biodiversidade. Como também faz parte, né, as grandes árvores, e aí eu trago para vocês esse gigantesco jequitibá, né, que eu acho bem interessante mostrá-lo. Por quê? Porque ele está dentro de uma área de conservação no estado de São Paulo. Essa árvore, nós medimos, ela tem em torno de 50 metros de altura e 8 metros, e na época estava com 8 metros e 72 centímetros de circunferência. Me lembro muito bem, né, porque é simplesmente, assim, fantástico, né? Essa árvore, né, esse jequitibá, ele é usado como uma atividade de educação ambiental. E por quê? Porque a gente pode, né, deitar bem ao solo e olhar para cima e ver o tamanho dessa árvore. O quanto, né, nós somos pequenos perto de uma árvore como esta, né? Achei uma atividade muito legal proposta pelo Parque de Porto Ferreira, né, lá em São Paulo, e acho interessante para a gente falar de biodiversidade mostrando essa imagem. Quando a gente entra na floresta, né, entra num ambiente de vegetação, a gente também vai encontrar, né, aqueles organismos que são de menor tamanho, mas que também têm uma importância gigantesca, né, no ecossistema, sejam fungos, briófitas, né, mas estão ali, sejam as folhas que estão caídas no chão, né, e que vão servir de alimento para outros organismos que vivem nesse ambiente. A água que a gente tem, que vai carreando os nutrientes, né, de um lugar para outro, e servindo também, né, para os animais beberem, servindo também para irrigação, né, onde o homem usa essa água para essa irrigação, produção de alimentos, né? A biodiversidade que vem aí fornecer uma gama de alimentos para as aves, né? Então, esse fruto vermelho, né, ele chama, né, de longe os pássaros para poderem fazer a visitação e, com isso, fazer um processo ecológico muito importante para as espécies vegetais, que é a dispersão de sementes, né? Além disso, né, as abelhas, que fazem um papel fundamental da polinização, né? Nós fizemos uma atividade recentemente do projeto num curso de formação, e uma professora, né, a professora Carolina, trouxe para nós a importância das abelhas nesse processo. Aqui um outro exemplo, né, não só as abelhas, como besouros também fazem esse papel ecológico muito importante, né? E onde nós podemos encontrar essa biodiversidade? A biodiversidade, ela está em todo o planeta, claro, mas onde ela é maior? E aí a gente consegue encontrá-la nessa região dos trópicos, né? Na zona intertropical, bem nessa região onde tem essas duas linhas vermelhas aqui. Se nós trazermos um pouquinho para a questão da dispersão geográfica dos acessos, né, que é a questão dos organismos, do ponto de vista genético, o que a gente tem de potencial genético em uma região, nós observamos que a região da América do Sul, em especial a Mata Atlântica e a Mata Amazônica, né, Cerrado, a gente tem uma quantidade imensa,
né, de possibilidades de acessos genéticos para uso em bioprospecção, por exemplo, né, novos medicamentos, novos cosméticos, alimentação. E aí, será por que a gente precisa ter compreensão dessa informação, né, do ponto de vista político mundial, né? A gente fala tanto da intriga mundial com relação ao petróleo, mas olha aqui onde é que a gente tem essa alta diversidade, né, genética. E aí, por isso que muitas vezes a gente tem os olhos, né, do mundo virados para a América Latina, em especial para o Brasil, né? E aí a importância do Brasil nesse contexto mundial. Bem, nós temos aí, na medida provisória, né, 2186, de 2016, de 2186, 16 de 2001, né, no seu artigo 7º, que traz aí o que é um acesso. Qualquer atividade que vise a obtenção de amostra de componente do patrimônio genético, isto é, atividades que objetivem isolar, identificar ou utilizar informação de origem genética. Então, aqui, gente, nós temos todo o potencial genético da nossa biodiversidade, né, sendo aí cobiçado pelo mundo inteiro. Isso nós não temos dúvida. E o que seria essa agrobiodiversidade que a gente vem trazendo, né, no início dos slides? Resultado dos processos de seleção natural, da seleção cuidada e dos desenvolvimentos inventivos de agricultores, criadores de gado, pescadores, né, ao longo de uma centena de milhares de anos, né? E essa agrobiodiversidade é o que a gente também pode chamar de um subgrupo da biodiversidade, né? Então, a gente tem um grupo maior chamado biodiversidade, que engloba todos os seres, e a gente tem a agrobiodiversidade, que é aquela agrobiodiversidade, que é a biodiversidade cultivada, né? Que a gente fala que é cultivada, que é manejada, que é cuidada pelo homem. E aí, essa agrobiodiversidade, ela tem importâncias diversas, né? E aí a gente vai trazer algumas importâncias aqui. Só que antes disso, a gente vai trazer aqui a definição de agrobiodiversidade de acordo com a FAO, né? Variedade e diversificação dos animais, plantas e micro-organismos, utilizados diretamente ou indiretamente para agricultura e alimentação. Aí a gente volta novamente, né? Incluindo a silvicultura, a pesca, o gado, né? Mas por que isso? Porque a gente tem recursos genéticos específicos voltados para essa alimentação e para essa agricultura. Tá? Então, todos aqueles papéis ecológicos que a gente mostrou que os insetos, por exemplo, fazem, né, a polinização, isso faz parte da nossa agrobiodiversidade também. Os predadores também faz parte da nossa biodiversidade. Os micro-organismos terrestres, né? Como é que o agricultor vai fazer a produção de alimentos sem que tenha um solo, né, propício para que isso ocorra? Então, todos esses elementos vão nos ajudar a compreender o porquê da importância da agrobiodiversidade. Então, assim, a agrobiodiversidade, né, variedade de produtos colhidos, raças de gado, espécies de peixes e recursos domesticados, né? Ou seja, aquilo que a gente tem no nosso domínio humano, e que a gente consegue cultivar. Espécies não colhidas dentro da produção dos ecossistemas, né, que apoiam a provisão de alimentos, incluindo micro-organismos terrestres, os polinizadores e outros insetos. Eu quero trazer aqui nesse slide uma experiência que eu tive no Mato Grosso, né, com um trabalho de pesquisa que nós desenvolvemos lá sobre a questão de plantas. Nós saímos da academia com a hipótese de que plantas seriam os vegetais. Quando nós chegamos em uma comunidade de pescadores, né, no Pantanal, nós verificamos que plantas é aquilo que é plantado, né, e mato é aquilo que nasce na natureza sem que haja interferência humana, né? Aí nós ficamos, né, pensando, poxa, então quer dizer que aquilo que vem do mato, né,
uma espécie arbórea, por exemplo, que ele pega lá uma semente e planta no quintal, ela é um mato. E uma espécie, por exemplo, de goiabeira, né, cultivada, que nasce lá no mato, ela é uma planta. Não. Né, os agricultores nos mostraram que aquilo que ele traz da vegetação nativa e planta no quintal se torna uma planta. E aquilo que, porventura, um morcego, né, foi até o exemplo de um pescador, que o morcego leva para a vegetação nativa e nasce na vegetação nativa, né, sem sem o manejo do homem, essa planta acaba sendo um mato. Né? Então, eu falei, poxa, olha como a interação, né, do homem com a natureza, dentro da sua perspectiva cultural, é muito importante, e é importante a gente entender como isso ocorre, né? Então, aqui, dentro da agrobiodiversidade também, né, as espécies são colhidas no ambiente e apoiam os ecossistemas de produção de alimentos, né, como os ecossistemas agrícolas, pastorais, florestais e aquáticos, né? Nesses florestais, por exemplo, a gente vai ter os SAFs, né? Bem, então eu tenho aqui, num conjunto maior, toda a biodiversidade, e fazendo parte dessa biodiversidade, a agrobiodiversidade, né? Que aí a gente tem os ecossistemas agrícolas, mistos, espécies, variedades colhidas, né? Gado, peixe, germoplasma animal e vegetal. Então, tudo aquilo que eu mostrei no mapa, né? Todo aquele componente genético diverso que a gente tem no Brasil, está dentro disso aqui. Né? Os organismos do solo, né? Então, um solo saudável, a gente vai ter possibilidade de ter uma melhor possibilidade de uma agricultura, né? Do que num solo já degradado, sem vida. Agentes de biocontrole, né? Aqui está esse nome pestes, né? É muito comum a gente ver isso, pestes ou pragas, né? Então, a gente costuma dizer na agroecologia como sendo inimigos naturais, né? Além disso, espécies selvagens, como variedades terrestres, ou com reprodução, né? E, atrelado tudo a isso, o conhecimento local e cultural de diversidade, para que a gente consiga fazer o manejo de tudo isso que a gente chama de agrobiodiversidade, é necessário que haja o conhecimento local e cultural dessa diversidade. Bem, essas variedades, né, são a base da agricultura familiar e indígena, e constituem importante fonte genética de tolerância à resistência, né, para diferentes tipos de estresse, ou até mesmo de adaptação, né? Então, onde o agricultor, está mostrando aqui nas imagens, ele precisa conhecer muito bem o ambiente, aqui é no Pantanal de Mato Grosso, próximo a Cuiabá, 100 quilômetros de Cuiabá, ele precisa muito bem conhecer qual é o ciclo de enchente no Pantanal para que ele possa fazer o seu cultivo. Além disso, ele consegue escolher os melhores sítios, né, para poder fazer a sua plantação. Por quê? Porque junto com a água do rio, ele trouxe, né, o rio trouxe todos os componentes necessários para melhorar a adubação do solo. Então, isso aqui a gente viu acontecer, né, no Rio Nilo, no princípio das civilizações, né, que usavam as margens do Rio Nilo para poder fazer esse tipo de agricultura. E aí, no Pantanal, a gente verificou que isso ocorre até hoje. Um detalhe, né? Ocorre até hoje, porém, de uma maneira muito mais danosa, porque com a perspectiva da entrada das usinas hidrelétricas, né, esse conhecimento tradicional sobre a enchente do rio, no caso lá o rio Cuiabá, ela vem sendo alterada, porque o rio ele pode aumentar e diminuir em um dia, né, além daquilo que o agricultor está esperando, do que o pescador está esperando, por conta exatamente da usina, né, se fecha a barragem ou se abre a barragem. Então, isso é uma interferência direta, né, na biodiversidade local, na agrobiodiversidade, e também afeta o conhecimento local. Variedades, né, altamente adaptadas aos locais onde são conservadas e manejadas, e aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né, de feijão, milho, e provavelmente todos nós já ouvimos prefeituras de
todos os locais possíveis, trazendo sementes, né, ditas sementes melhoradas, sementes boas, com a promessa que aquela semente ela vai ter uma maior produção para o agricultor, né? Às vezes essas sementes são distribuídas de forma gratuita, né? Onde um vereador, né, um candidato a prefeito e tal, faz todo o lobby para poder ter o agricultor na mão. E, por um outro lado também, é possível que haja projetos, né, de distribuição dessas sementes de uma forma mais para devolução depois, né? Se você pegou 10 quilos de semente, você devolve 20 quilos de semente. Ok. Só que o agricultor ele tem um problema muito sério, que é a não produção ou a baixa produção. Por quê? Porque muitas vezes as sementes não estão adaptadas ao local onde o agricultor mora. São sementes vindas de outras regiões, né, para o ambiente onde ele mora. E aí a produção é muito baixa ou não produz. E pior ainda, para o ano que vem, essa semente ela não possui viabilidade para plantio. Então, o agricultor ele sempre vai ficar na mão, né, esperando a doação ou que ele possa comprar semente para plantar. Isso, do ponto de vista da soberania alimentar, é péssimo para o agricultor, né? Aí a gente traz alguns conceitos aqui, né, para a gente compreender a importância dessas sementes aí. Variedades tradicionais, né? Variedades de plantas cultivadas, né? Ampliam a definição de variedades tradicionais, entendendo como populações ou raças que se tornaram adaptadas pelos agricultores por meio de condições naturais ou por seleção artificial. Então, aqui o agricultor vai trabalhando, né, ao longo dos anos e obtém uma variedade tradicional. Uma outra característica, do ponto de vista conceitual, é também variedades tradicionais antigas, né? É a mesma definição anterior, com a particularidade de que, neste caso, são variedades principalmente de centros primários e secundários de origem, selecionadas por um período mais longo que abrange mais de 10 gerações familiares. Eu vou dar um exemplo aqui da macaxeira, né, aqui na Paraíba. Quem são as comunidades mais antigas que produzem essas macaxeiras? Será que a gente encontra, né, nessas comunidades variedades de macaxeira que já tem mais de 10 gerações na mão de uma família? Se a gente tiver, a gente está falando de uma variedade tradicional antiga. As variedades locais, né? São variedades ou populações que estão sob contínuo manejo pelos agricultores. Gente, quem acha que isso não acontece, está muito enganado. O agricultor, ele faz o manejo da sua agrobiodiversidade constantemente. Como isso acontece? A partir do momento que ele troca sementes com outros agricultores, né? Ou que ele faz uma viagem e traz uma variedade nova, isso está acontecendo, né? Ou mesmo em campo, quando ele coloca uma variedade próxima à outra e deixa haver a reprodução cruzada. Isso também vai ajudar para que ocorra um aumento, né, na diversidade dessas variedades. Isso aqui acontece muito com essas variedades locais. As variedades modernas, né, têm sido melhoradas ou selecionadas, utilizando métodos considerados científicos, né, e aí a gente tem a participação bem grande, né, das empresas né, de extensão rural, que têm contribuído para que os agricultores cheguem, né, em um sucesso, porém, já tem aí a mão, né, da assistência técnica que pode estar ajudando, ou até de universidade. Isso eu acho que pode ser bom, pode ser ruim, a pessoa vai fazer uma análise, né, e quem vai dizer se é bom ou ruim são os próprios agricultores, né. E aí a gente chega num termo que eu gosto bastante, né, e tem, assim, uma peculiaridade muito grande nesse termo, que mostra para mim algo bem original, né? Aqui na Paraíba é chamado sementes da paixão. São as variedades crioulas, termo utilizado, né, principalmente em países de língua espanhola, para variedades tradicionais, ok? Então, o milho é característico, né, dessas variedades tradicionais, e por onde a gente anda, nas comunidades,
de agricultores familiares, a gente vai encontrar uma história, né, contando de onde veio esse milho, né, há quantos anos aquele milho está na família, né? E aí a gente, lógico, tem outras variedades, né? Eu percebo que aqui no Nordeste existe uma composição muito grande também com a família Dioscoriaceae, né? Que está relacionado com a família dos carás, né? Então, tem uma diversidade muito grande de cará também. Mas, para a gente poder adiantar, né, falar um pouquinho e ir adiante no processo, a gente não pode esquecer aqui, né, do papel das mulheres na segurança alimentar, né? Então, a coleta de plantas silvestres para os consumos da família, né? As mulheres aqui, elas tiveram um papel fundamental desde sempre para que a gente tivesse essa agrobiodiversidade aumentada. Isso a gente precisa compreender e saber que a agricultura, ela chegou no potencial que a gente tem hoje, né, porque as mulheres fizeram um papel muito grande de ajudar, né, e contribuir e estimular para que essa agricultura fosse levada adiante. Então, existem muitas características, né, que são distintas da agrobiodiversidade comparadas com outros componentes da biodiversidade, né? E aí a gente pode trazer, né? A agrobiodiversidade é gerida ativamente por agricultores e agricultoras, então, é um conjunto, né, de pessoas no campo que estão fazendo esse manejo. Muitos componentes da biodiversidade agrícola não sobreviveriam sem essa interferência humana, né? Por exemplo, o milho, ele só tem a diversidade que tem por conta da interferência humana, né? O homem, acho que uma das poucas espécies em que o homem conseguiu aumentar a diversidade, né? Fazendo todo esse manejo. Com respeito às diversidades das colheitas, né? A diversidade dentro das espécies, pelo menos tão importante quanto a diversidade entre as espécies. Então, eu ter várias variedades de uma determinada espécie, de mandioca, de macaxeira, de aipim, de cará, de milho, isso é fantástico, né, para que a gente garanta todo esse aumento de diversidade biológica. Devido ao grau, né, de gestão humana, a conservação da biodiversidade agrícola nos sistemas de produção está inerentemente ligada ao uso sustentável, a preservação através do estabelecimento de áreas protegidas de menor relevância. Então, vejam bem, nesse ponto aqui, a biodiversidade agrícola, né, está inerente ao uso sustentável. Porque se as comunidades tradicionais povos e comunidades tradicionais destroem o seu ambiente, como é que eu vou ter isso aqui garantido, né? Como é que eu vou ter essa sustentabilidade ao longo do tempo garantida? Como é que eu vou deixar para as próximas gerações? Então, isso é muito intrínseco dentro da cultura dos povos e comunidades tradicionais. Então, nos sistemas agrícolas, né, do tipo industrial, muita diversidade das colheitas é agora guardada ex situ, em materiais, né, de bancos de genes ou de produtores, em vez dos quintais. Gente, isso aqui para mim é um problema sério, né? Porque eu tiro a potencialidade, né, ou diminuo a possibilidade dos agricultores estarem fazendo todo esse manejo, mas ao mesmo tempo eu crio uma estrutura muito grande e cara para manter, né, que são os bancos de genes de semente. Aí a gente tem, né, os governos gastando milhões para poder manter tudo lá em banco de semente, que a gente fala, né? Alguns bancos de semente precisam estar sempre cultivados. Talvez se a gente tivesse os agricultores sendo beneficiados com políticas públicas, né, eles poderiam estar fazendo isso para a gente. E eles fazem, né, é óbvio, mas poderiam ter incentivo para isso. Então, a função, né, da biodiversidade agrícola ou dessa agrobiodiversidade, né, aumentar a produtividade, a segurança alimentar e as receitas econômicas, reduzir a pressão da agricultura nas áreas frágeis, nas florestas e espécies em perigo, né, tornar os sistemas de agricultura mais estáveis, robustos e sustentáveis, contribuir para a gestão sadias, né, de
inimigos naturais e doenças, né? Então, tem uma série aqui de funções que a gente pode observar dentro dessa agrobiodiversidade, né? Conservar a estrutura do ecossistema e a estabilidade da diversidade das espécies. Isso aqui é interessante porque sem o que a gente falou anteriormente, sem a sustentabilidade, né, na produção, a gente não vai conseguir ter estabilidade da diversidade nunca. Então, isso é necessário que a gente pense, né? E aí a gente teve 100 anos aí de mudança agrícola, né? Como que essa agrobiodiversidade se encontra hoje? Então, a gente tem números aí bastante preocupantes, né? 75% da diversidade genética de plantas foi perdida já, em 100 anos. 30% das raças de gado estão em risco de extinção, né? 75% dos alimentos mundiais são gerados por 12 espécies apenas. Aliás, 12 plantas, 5 espécies de animais. E 4% das 200 a 300 mil espécies de plantas comestíveis, a gente tem aí 150 a 200 utilizados pela espécie humana, né? Para vocês terem ideia, na Ásia, nós perdemos mais de 1.000 variedades de arroz, né? Na América do Norte, nós perdemos mais de 100 variedades de maçãs. E aí, hoje, para a gente conseguir a produção, a gente precisa investir muito, né, em insumos agrícolas, dentre eles os agrotóxicos, né? Bem, e o conhecimento local, né? Onde é que ele entra nesse processo da agrobiodiversidade? Conhecimento local é o conhecimento que os povos de uma determinada comunidade desenvolveram ao longo do tempo e continuam a desenvolver. Então, isso aí não parou, não. Isso é dinâmico, né? Isso é baseado, então, na experiência. O agricultor faz teste muitas e muitas vezes, né, ao longo de séculos aí. Então, experiências que são passadas por famílias durante alguns séculos, né? Adaptação à cultura e ao ambiente local. Então, há toda a questão cultural e ambiental envolvida. Nesse aspecto, a gente pode lembrar os causos, né, que os antigos contam. Você não pode pescar em determinado local porque você tem o currupira, você tem o negro d'água, né? Então, são aspectos da cultura que vêm mostrar para a gente que temos que cuidar de alguns locais. No Pantanal, isso é muito comum, né, gente? Aqui na Paraíba, eu ainda não tive contato com os pescadores, por exemplo, né, para a gente saber como isso funciona. Mas no Pantanal é muito comum, né, o não pescar nas lagoas, porque as lagoas são locais de reprodução dos peixes. E aí, os contos populares vêm, né, para poder ajudar a cuidar desse ambiente. Englobado nesse processo, né, práticas da comunidade, instituições, relações, rituais. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Em comunidades, por exemplo, quilombolas, né, a gente tem toda espiritualidade de respeito às plantas, né, aos vegetais. Tem o dia que você pode coletar as plantas, tem o horário que você pode coletar. Não é qualquer um que pode coletar uma planta, tem que ser uma pessoa específica da comunidade, né? Geralmente o líder espiritual que faz a coleta das plantas. Então, aqui, né, um indivíduo da comunidade que detém esse conhecimento, né, ou está autorizado a fazer essa atividade. E esse conhecimento, né, que é dinâmico e evolutivo. Então, por que é que o conhecimento local é importante, né? É o capital humano, tanto das populações urbanas como rurais, na batalha para sobrevivência, né? Pela sobrevivência, para produzir alimentos, né? Para providenciar abrigos ou para obter controle das suas próprias vidas, né? Então, quando eu posso ter a possibilidade, né? Quando eu consigo ter a minha semente, significa que eu estou garantindo a minha vida, né? A minha alimentação. Contribuições significativas para o conhecimento global, na medicina, né, veterinária, medicina humana, e aí tantos outros conhecimentos que a gente já tem com relação ao conhecimento tradicional, trazendo para o campo do nosso cotidiano, né?
lembrando aqui, né, que o conhecimento local é desenvolvido e adaptado continuamente a um meio ambiente em mudança gradual. Olha o exemplo que eu dei lá no Pantanal, das usinas hidrelétricas mudando o ambiente. E com isso, o conhecimento do agricultor também precisa, né, ser alterado. Eu falo agricultor, gente, porque o pescador no Pantanal, originalmente, ele era agricultor. Por conta de uma legislação de pesca local do Estado, ele passou a ser considerado pescador, né? Então, e a pesca é uma atividade da agricultura familiar, né? Então, além disso, esse conhecimento tradicional é passado de geração em geração, está intimamente ligado, né, com os valores culturais das populações. Então, isso aí é muito importante a gente estar lembrando disso, né, quando a gente fala de conhecimento tradicional. Quando a gente traz para o campo da etnobotânica, né, da interação homem e o meio vegetal, aí a gente pode compreender, né? As relações de grupos humanos com as plantas são complexas e podem ser consideradas a partir de várias perspectivas. A dependência, né, direta ou indireta, em relação às plantas para sobrevivência. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de plantas utilizadas na pesca. Então, desde uma planta nativa, chamada Poltera glomerata, a uma arecácea, né, um coco, muito comum lá nas áreas alagadas do Pantanal, um gênero Bactris, né? E como é que o agricultor ou o pescador faz para poder buscar o seu alimento, a sua proteína, né, nas áreas alagáveis? Então, ele usa dessas espécies, direta ou indiretamente, para poder capturar o peixe. No ambiente natural... Ei, moto. No ambiente natural, né, nós temos aí a presença dessa espécie caindo na água e os peixes vindo até esse local para comer. Então, a gente fala que é uma ceva natural, né? Inclusive, a gente escreveu um artigo trazendo esse aspecto ecológico, né, e a importância desses ambientes alagados no Pantanal para os locais de pesca para os pescadores. Ou os pescadores podem fazer as cevas artificiais, que aí já é utilizando aqui uma planta cultivada, né? O milho. E aí ele vai em um ambiente, coloca, acostuma os peixes a irem àquele ambiente se alimentar e lá ele consegue capturar os peixes, né? Então, olha só o quanto o pescador, né, ele observa o hábito alimentar do peixe, a época do ano, quais são as plantas que esses animais, né, ingerem, e aí ele vai fazer a captura. Essa agrobiodiversidade também, ela é debatida no campo da escola, né? Então, com o projeto do governo federal, do PAA e do PENAI, né, de aquisição de alimentos e que ainda nós temos, né, esse projeto, a escola, hoje, ela consegue adquirir diretamente do agricultor familiar essa agrobiodiversidade, né, uma produção já sem veneno, né, e com um enriquecimento muito grande na alimentação. Então, quem não lembra aí, quem está aí da minha idade, que na época da escola, né, quando tinha alimentação, era um biscoitinho salgado, né, uma farofinha, e hoje a gente consegue ver uma alimentação mais saudável nas escolas, né, principalmente nas escolas do campo. Aqui é um exemplo de uma escola lá na divisa da Bolívia, Mato Grosso, Bolívia. Outros, né, aspectos da biodiversidade, então a gente vem aí trazendo um maracujá, né, olha aqui, um maracujá nativo, né, bem pequenininho, aqui também um outro maracujá nativo. Então o homem, né, principalmente a ciência, ela vem o quê? Fazer a junção dessas espécies para fazer novas variedades, trazer espécies que possam ser resistentes a doenças, a insetos, né, inimigos naturais, e aí a gente tem aí uma variabilidade muito grande dentro das espécies de maracujá, né? O que eu trouxe também da macaxeira, né? Quando a gente olha uma roça dessa, a gente pensa que tem uma variedade de macaxeira, mas quando a gente começa a olhar de pertinho e conversar com os agricultores, a gente vê que numa roça dessa a gente tem 10 variedades de macaxeira, ou até mais, né? Do ponto de vista do milho, né, a gente andando também, a gente consegue encontrar uma diversidade muito grande de milhos, né,
desde os mais brancos até os mais pretos, né, aí com sementes variadas, né, usando também a vegetação para construir a sua moradia, né, e eu trago uma reflexão, né, como é que as políticas públicas, elas podem interferir nesse meio de vida das pessoas? É claro que as pessoas querem, né, morar numa casa melhor, né, ter um espaço mais confortável. Aqui foi um projeto, né, do governo federal, em que os agricultores, eles tinham, ganhava, né, o material e a construção para poder fazer a sua casa. Só que, assim, o agricultor, ele não podia dizer como ele queria a casa dele, porque a planta já vinha pronta, né? Então, chegava, a empreiteira construía e pronto. Essa casa de palha aqui, gente, está atrás dessa casa de alvenaria. Todo mundo que chega vê a casa de alvenaria, mas, de fato, a casa do agricultor, né, a casa do pescador, é nesse estilo, porque a casa de alvenaria ficou muito pequena. Então, quer dizer, para ele não tinha sentido. E um outro detalhe, né, muito quente. Então, Pantanal, em pleno verão, 45, 50 graus durante o dia, né, a sensação térmica, como é que ele ia ficar debaixo dessa casa de alvenaria? Não conseguia. Então, essa casa coberta de palha era mais ideal, né, o seu convívio local. Como o homem, né, faz o manejo e cultivo de plantas, através de atividades de manejo e cultivo acontece, né? As plantas começam a sofrer modificações para atender às novas exigências ambientais e culturais. Vejam lá o exemplo que eu dei. Se o pescador está vendo que o rio está subindo em épocas diferentes do que ele não estava acostumado, como é que ele vai fazer para se adaptar a isso, né? Mas a planta também depende do homem, quanto mais se avança o processo de domesticação. Aí, gente, é preciso que o homem faça esse manejo, né? Veja quais são as espécies que estão se adaptando melhor, ou a período mais longo seco, ou a período mais longo com a terra úmida, né? Ou a período sem uma adubação adequada, né? No caso lá do Pantanal, a gente tem a questão da adubação feita pela água que é trazida pelo rio, né, no período de enchente. Se adapta a condições de solo, microclima e sazonalidade, né? Com isso, lança a mão de espécies e variedades de plantas de cultivo que melhor se adaptam às condições do ambiente. O agricultor, ele sempre vai estar buscando isso aqui, ó. Ele vai estar buscando aquilo que vai ser mais favorável à sua produção. Mesmo que ele não tenha uma alta produtividade, mas ele vai querer a produtividade, né? E aí, quando se fala em sistemas agrícolas tradicionais, né, normalmente se faz alusão aí a sistemas de produção voltados principalmente para a subsistência do grupo de produtores, né? Com utilização de insumos locais e tecnologias simples. Por isso que, muitas vezes, a agroecologia ou a agricultura familiar é tida como uma agricultura atrasada, né? Mas não tem nada disso, né? A gente está estudando, está lendo bastante sobre isso e tem visto que tecnologias fantásticas têm sido utilizadas nessa agricultura de base ecológica, em especial agroecológica, né? Para melhorar a vida dos agricultores, né? Que a gente acaba chamando, né, de camponeses e camponesas, né? São grupos de indivíduos ligados por laços de parentesco, né? Tanto biológico como ritual, com um alto grau de conhecimento do ambiente onde vivem, né? Aí as plantas cultivadas por comunidades deste gênero são elementos essenciais à sua continuidade no modo como cumprem o papel primordial de fornecer a base da alimentação do grupo, né? Então, olha aqui, a minha premissa principal é que eu tenha alimento para a comunidade. Depois a gente vai pensar na comercialização, né? Para o agricultor tradicional, é importante, se não vital, manter a diversidade para poder lidar com fatores imprevisíveis, né, que ponham em risco a produção. Aqui eu trago um exemplo, né, de um agricultor lá no oeste de Mato Grosso. Nós fomos fazer uma aula campo, né, na propriedade dele, seu Antônio, e
uma estudante, né, perguntou, mas, seu Antônio, por que o senhor planta tantas plantas assim? Ele falou, olha, eu tenho 9 filhos, então eu tenho que pensar na alimentação dos meninos. Depois da alimentação dos meninos, aí a gente leva para a feira para vender. E assim, um agricultor muito bem estruturado, né, com uma casa confortável para morar, com moto, com carro, né? Isso os estudantes, né, até estudantes de biologia na época, eles viram assim que mesmo sendo um agricultor com uso de tecnologia, né, simples e com a propriedade pequena, esse agricultor conseguia, né, ter uma qualidade de vida boa. O agricultor, né, está sempre atento, observando, experimentando e cultivando a terra. Isso aí é o que o agricultor faz o tempo todo, né? Outro ponto importante que a gente traz aqui é a questão do germoplasma, né, que é a circulação de propágulos contra a perda de material de plantio para a próxima geração. Ou seja, eu vou ter aqui um material para o próximo plantio. Então, o agricultor ele precisa saber disso e ele guarda, né? Seja o milho, seja a mandioca, seja o cará, seja o abacaxi, ele guarda, porque ele vai precisar da semente o ano que vem, né? Aí eu tenho um agricultor aqui em Santo Antônio do Levegé, né, que trouxe essa fala para a gente, né? Quando o cara pergunta para mim se eu tenho rama, né, que é a rama de mandioca, eu falo, eu tenho, se você quiser pode ir pegar. Eu gosto de servir a rama para o outro vizinho, porque lá um dia eu posso precisar, eu dei para ele, lá eu vou procurar com ele. Então, olha só qual é o pensamento do agricultor, né? É de fazer essa troca, servir o vizinho, e amanhã, se ele tiver um problema na propriedade dele, ele sabe onde ele vai buscar. Ou seja, ele tem um parceiro de conservação in situ da própria espécie que ele tem no quintal, né? E aí os problemas na agricultura eles podem ocorrer. Motivações para manter, né, as variedades de plantas individuais, né? Necessidade do grupo social, utilidade percebida das plantas, por exemplo, produtividade, sabor, tempo de maturação, né? Então, isso aqui é importante porque o agricultor ele precisa estar observando muito bem quem é a planta que produz mais, né? A planta que tem um sabor melhor, né? Se ela produz mais rápido, né? Isso, o agricultor ele está atento no dia a dia. Além disso, né, em ambientes de agricultura de subsistência, a segurança alimentar constitui uma das mais importantes motivações para a manutenção de cultivares ou raças, mesmo que não apresentem características imediatamente valorizadas. É muito comum nós pegarmos livros que trazem, assim, algumas doenças, né, que acometem as plantas, e foi necessário ir lá no banco de origem da espécie, né, no local, no centro de origem daquela espécie, e buscar genes para poder ajudar no manejo, né, no tratamento de uma determinada doença. Isso aconteceu na década de 80, por exemplo, com o milho lá nos Estados Unidos. E o milho nos Estados Unidos é muito importante para a produção de etanol, né? Diferente, né, do Brasil, o Brasil usa a cana-de-açúcar como produtora de etanol. E nos Estados Unidos é o milho. Aqui, né, 2 falas também de agricultor lá de Mato Grosso, dizendo, né, da importância de continuar plantando, né? Algumas ações, né, que a gente participou, né? Então, uma horta agrobiodiversa aqui, né, próximo a Cuiabá. Além disso, né, o agricultor ele domina o componente vegetal, fazendo utensílios para uso do seu cotidiano, né? Aqui um agricultor lá na Bahia, mostrando as espécies, né, que eles utilizam para poder fazer cerca. E aqui uma atividade, né, de educação ambiental no assentamento rural lá no Mato Grosso também, onde nós conseguimos fazer a recuperação de 5 quilômetros de margens de um córrego, córrego Cachoeirinha. Bem, agricultores tradicionais em geral, né, têm estratégia para maximizar o uso dos recursos disponíveis. No que toca à atividade agrícola propriamente dita, né, vários espaços de cultivo articulam-se, combinam-se com áreas de vegetação natural. Então,
Então, olha aqui o quanto é importante a gente compreender, né, como é que a sucessão ecológica pode nos ajudar, né? Eu compreender quais as espécies podem ser plantadas primeiro, onde essas espécies podem ser plantadas, como elas podem se combinar e conviver juntas no mesmo ambiente, né? O agricultor, ele faz essa experiência no seu cotidiano e aí ele consegue ter, né, o conhecimento ecológico tradicional dele, que a gente chama de conhecimento ecológico tradicional, né, mas que para ele é o simples conhecimento, né? E aí a gente consegue unir, né, a relação homem-ambiente aí muito forte e que conceitualmente a gente traz como etnoecologia. Conhecendo, né, a ecologia do ambiente onde o agricultor mora, mantém os processos ecológicos que contribuem para a estabilização dos sistemas, ao que eu falei lá atrás, né? Ecossistemas estabilizados, eu vou ter possibilidade de ter maior produtividade, utiliza diversos produtos da natureza, né? Então, é necessário conhecer a natureza para poder utilizar aquilo que a natureza oferece para ele, e além de distribuir melhor a força de trabalho ao longo do ano. Se eu conheço bem o ambiente, eu posso conviver melhor com esse ambiente. O que ia adiantar o pescador lá no Pantanal fazer a roça dele em uma época em que a enchente ia chegar e ia inundar a roça. Então, ia ser trabalho perdido, né? Então, a preocupação ambiental, preocupar-se com o local onde mora, característico de quem tem pertencimento de onde vive, né? Gosta dali, ele quer que aquele lugar seja conservado. Então, com preocupação, né, na segurança alimentar, qualidade de vida e com o ambiente que diversas tecnologias são possíveis, né? Aí a gente tem as agriculturas de base ecológica. Estou dizendo agriculturas porque a gente tem várias, né? Aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Aqui foi um trabalho de pesquisa de um estudante lá na Bahia, que ele chamou Espaço Ecodinâmico. Ele fez ao redor, né, de uma árvore, de um chamado gonçaleiro, né, da família Anacardiaceae, ele fez uma mandala, e aí essa mandala ele conseguiu colocar espécies da caatinga, né, com espécies que têm potencial de melhorar a qualidade do solo aqui e fixar nitrogênio, como o feijão guandu, né? Depois ele conseguiu também plantar batata doce, né? E outras plantas. E aí ele fez um SAF, né? Um sistema agroflorestal com espécies de pequeno porte. E teve um excelente resultado, né? E com isso ele queria mostrar para outros agricultores da Caatinga, né? Que era possível fazer um sistema agroflorestal e ter produtividade nesses ambientes. Aqui eu já trago, né, um ambiente lá em Rolim de Moura, em Rondônia, né, onde de uma área degradada, o agricultor conseguiu transformar e fazer um SAF. Nesse SAF, ele tem aqui castanha, né, do Brasil, ou castanha do Pará, várias espécies frutíferas, como abacate, acerola, bem, cacau, qual outra? Bem, uma centena. Nós fizemos um trabalho, depois eu vou mostrar ali o resultado deles, viu? Aqui um assentamento, né, lá na Bahia, isso aqui é na década de 80, mais ou menos, né, o assentamento todo degradado, aí é região de cacau, região de escravidão, né, que foi muito sério na Bahia isso. E hoje, né, como é que o assentamento se transformou? Hoje a gente tem aqui uma das maiores produções de cacau na Bahia, cacau do sistema agroflorestal, conseguiram, né, reverter a questão da doença vassoura de bruxa, que era uma doença fúngica que atacava os cacaueiros, e além disso, eles têm um sistema, né, de produção familiar, em que as pessoas, né, conseguem produzir o cacau, transformar esse cacau dentro de uma agroindústria no local onde moram e produzir o chocolate. Dentro desse assentamento tem uma escola municipal e uma escola estadual de nível técnico. Então, essa escola aqui forma técnicos agrícolas, né, que conseguem dar suporte. Aqui, na verdade, é técnico em agroecologia e consegue dar suporte
para essas famílias que moram nesses assentamentos e assentamentos vizinhos aqui. Vamos ver como é que conseguiram, né, articular. Aí mais de perto, né, a planta do cacaueiro, né, e ver que no sistema agroflorestal eu não tenho só o cacau, né, eu tenho banana, eu tenho coco, acerola, tem espécies nativas, né, então tem uma diversidade muito grande. Aqui foi no Mato Grosso, né, um viveiro, a gente chamou de viveiro educativo, porque esse viveiro, ele não tinha só o propósito de produzir mudas, mas ele tinha também o propósito de educar as pessoas com relação à restauração, né, de ambientes degradados, e o ambiente no assentamento que a gente conseguiu restaurar, as mudas foram produzidas aqui, né, então um ambiente também de educação ambiental. Então, todo esse trabalho, né, faz com que a gente tenha a necessidade de estar valorizando os espaços de debate dos agricultores, né, nas feiras, nos eventos que eles fazem, né, a gente está conhecendo, participando, sabendo onde é que a universidade, né, ela pode contribuir, e é o que a gente tem tentado fazer, né, aqui na Paraíba, com o Laboratório de Botânica aplicado em agroecologia, né, a agroecologia. Esse laboratório foi fundado, né, há 2 meses atrás, e a gente já está com parceria aí com a Ecovárzea, né, que é de Sapé, né, agricultores de Sapé, Cruz do Espírito Santo e do Conde. Nós estamos também com parceria com agricultores do Conde, em específico da Associação Conde Orgânico, e recentemente, né, a gente já está conseguindo dialogar aí com a CPT Paraíba, para fazer uma rede de comercialização de produtos agroecológicos da Paraíba, né? Então, essa é a nossa contribuição, gente. Muito obrigado, né? Fico à disposição, está o nosso contato aí. E se vocês puderem, né, nos ajudar a divulgar esse trabalho, né, é @laboa_UFPB, tanto o canal no YouTube quanto o Instagram da gente. One small step for man, one giant leap for mankind.